pertence a esse campo aqui. A cor é marrom, ou seja, uma mistura dos dois aqui. Okay? Então, em função disso, vamos colocar algumas definições. Se você for evolucionista, talvez você vai se ajustar a algumas dessas aqui. Evolucionista ateísta, ou seja, não misturar evolucionismo com a pessoa de Deus. Né? Alguns fazem isso, e eu respeito, mas eu acho precário. O evolucionismo ateísta me parece até mais lógico. Bom, uma definição possível, então, de evolucionismo ateísta. É o conhecimento metafísico sobre as origens, sustentado ou não por evidências científicas. Então a gente percebe que isso é verdade. Ou seja, muitos fazem afirmativas evolucionistas no campo filosófico, como se realmente estivessem falando ciência. Então, eu diria que muitas vezes as observações e as frases, e os conceitos, os modelos expostos, eles, pelos evolucionistas, eles têm mais de metafísico, mais de filosofia do que de ciência. Então, essa é uma definição possível. Uma segunda, uma possível relação funcional entre o naturalismo metafísico e as ciências naturais nos temas sobre as origens. Basicamente, esse foi realmente o conceito mais explicativo, mais desenvolvido em nossa aula de hoje, nos últimos minutos. Né? Eu falei bastante sobre essa relação funcional. Talvez seja uma definição mais aceita pelos evolucionistas. Agora, usando os argumentos de Mayr, né, Ernesto Mayr, eu podia utilizar também essa definição de evolucionismo. Uma associação entre o conhecimento científico, empirismo, e narrativas hipotéticas ou cenários imaginários sobre as origens. Por exemplo, biologia funcional se ligando com a biologia histórica, ambas pertencendo a áreas diferentes, uma à ciência e outra à filosofia. E um alerta, importante deixar claro isso, narrativas históricas ou hipóteses filosóficas são frequentemente confundidas com hipóteses científicas. Alguns dizem, não, mas a origem da vida pode ter se iniciado dessa maneira, assim, pode ter ocorrido isso. A gente não trabalha com hipóteses de ciência? Espera um pouquinho. Hipóteses científicas são aquelas onde você tem as relações de causa e efeito. Quando eu procuro evocar esses cenários imaginários, eu podia chamar até de hipótese, mas hipóteses filosóficas, não hipóteses científicas. Vamos diferenciar uma coisa da outra, isso é fundamental. Muito bem, vamos então agora, resumindo tudo aquilo que dissemos, agora no campo do criacionismo, o procedimento de investigação está aqui. Aqueles dois desenhinhos que nós colocamos inicialmente estão aqui reproduzidos, conhecimento científico, o mesmo utilizado pelo evolucionismo, e aqui o conhecimento bíblico. Essa interação realmente é algo fantástico. Em minha vida pessoal, essa interação só trouxe benefícios. Nós iremos verificar em nossa quinta aula que essa associação ela foi fundamental para o próprio progresso da ciência. Os pais da ciência moderna tinham essa visão praticamente. Não é? Então, podemos, a partir dessa figurinha, daquilo que expusemos até o momento, definir o que é criacionismo. Convivência sem interferências entre o conhecimento bíblico sobre as origens e as ciências naturais. Eu coloquei uma interrogação aqui. Alguns criacionistas, alguns cristãos acham que eu sou cientista, mas eu não preciso realmente de utilizar, misturar, interligar, associar conhecimento bíblico com conhecimento científico. Eu não preciso fazer isso. Bem, se ele estiver numa área, uma tecnologia, engenharia civil, ok, eu concordo. Ele pode desenvolver seu cristianismo, ser um engenheiro honesto, não é? E fazer o seu trabalho, suas construções, seus projetos, seus cálculos, sem uma interferência direta com o conhecimento bíblico. Correto. Agora, quando você está procurando explicar as origens, não há como ocorrer essa convivência sem interferências. Mas alguns dizem que é possível, eu respeito, eu tenho minhas dúvidas. Vamos para uma outra definição. É o conhecimento bíblico sobre as origens, sustentado ou não por evidências científicas. Eu acho perfeitamente válido esse conceito. Especialmente por aqueles que não têm acesso ao conhecimento científico. Muitas pessoas não têm conhecimentos aprofundados de biologia, geologia, física, química, outras áreas das ciências naturais. E se eles encontram alguma evidência que eles conseguem compreender, ok, ela estará em acordo com a Bíblia. Mas aqui o conhecimento bíblico ele é básico, ele é fundamental. E pode ou não estar associado com evidências científicas. Eu acho que essa definição de criacionismo é uma definição válida. Agora, em amarelo, eu coloquei aqui
aquela que seria a minha definição pessoal. No campo da geologia, minha experiência acadêmica, minhas pesquisas de campo como geólogo, para mim, o criacionismo é uma associação coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico sobre as origens e o conhecimento científico. Eu encontrei realmente solução para muitos problemas quando eu complementei o conhecimento científico com o conhecimento bíblico. Isso me trouxe somente benefícios, né? Então, essa definição para mim seria a que mais preenche realmente as minhas indagações, os meus questionamentos científicos, filosóficos e religiosos. Agora, um alerta. Esse alerta é importante. No criacionismo não deve existir preconceitos contra a metodologia científica, aceitando-se assim os dados autênticos obtidos pelos cientistas. Alguns criacionistas dizem, não, os cientistas se afastaram de Deus, a ciência realmente é perigosa. Não creio. A ciência preconiza a honestidade, a metodologia científica, aquela que procura realmente explicar a realidade com base na presença das causas e efeitos, realmente fazendo essa interação. Okay? Então, cuidado, alguns criacionistas apresentam a tendência de não valorizar o autêntico conhecimento científico. Isso realmente é um equívoco, é um erro. Conclusões. Vamos então encerrando nossa segunda aula e eu tenho algumas considerações a fazer aqui para complementarmos esse tema, filosofia das origens. Criacionismo se utiliza da revelação geral e especial de Deus. E ao lermos Romanos 1, 19 e 20, fica claro, não é, essa revelação geral e essa revelação especial de Deus. Vamos ver então inicialmente o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, de alguma forma, ao olharmos para a natureza, Deus está dizendo, vocês podem me reconhecer. E essa revelação de Deus mediante a natureza, nós chamamos de revelação geral de Deus aos seres humanos, aos seres pensantes. Versículo 20 de Romanos 1, porque as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Interessante que esse texto está dizendo o seguinte, Deus revela as coisas invisíveis, não compreendemos, no campo espiritual muitas coisas compreendemos e outras não, mas existe aquilo que realmente Deus fez, está na natureza. Quem olha para a natureza e não enxerga Deus não tem desculpas. Esse texto está dizendo exatamente isso. Então a revelação especial de Deus mediante a Bíblia, e mais ainda especial na pessoa de Jesus, nos permite entender, compreender a natureza. Então nós podemos afirmar que há um modo mais claro, mais objetivo e muito mais coerente de estudar a natureza e agrupar o imenso acervo de dados científicos. A cosmovisão criacionista possibilita a realização dessa tarefa em comparação com outras cosmovisões de maneira rápida, eficiente e muito mais abrangente. Então, a contribuição do criacionismo para o avanço do conhecimento científico é algo fantástico, mas infelizmente alguma coisa ocorre em nossos dias que impede que esse tipo de conhecimento prevaleça e a ciência realmente tenha verdadeiros progressos. Alguma coisa acontece. E nós iremos ainda detalhar um pouquinho mais esse tema na nossa próxima aula.